Olá, bom dia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. E neste dia eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Daniel no capítulo 10. E se a leitura ficar muito extensa, eu vou dividir para que o vídeo não fique muito longo. Eu sei que vocês não gostam de vídeos longos, né? Assim mesmo, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti este vídeo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor Espírito Santo de Deus traga a revelação por trás da letra. Que não seja eu falando, Pai, mas que seja o Senhor Espírito Santo de Deus trazendo um maná quentinho do céu para nós. Senhor Espírito Santo de Deus, Tu és o pastor desta live, Tu és o mestre. Senhor Espírito Santo, traz aquilo que o Senhor quer falar ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. E aqui no livro de Daniel 10, a mensagem do texto, o cabeçalho vem dizendo assim: visão do mensageiro. No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro, tempos de guerra e de grande dificuldade. Eu, Daniel, recebi esta visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo este tempo não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne e nenhum vinho, e não tinha usado nenhuma loção perfumada até passarem as 3 semanas. Então Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem muito temente a Deus. E quando ele recebia qualquer coisa, qualquer entendimento, qualquer mensagem, qualquer sonho ao qual ele não entendia, o que ele fazia? Ele jejuava, ele orava e ele meditava nas escrituras de Deus para que Deus trouxesse a revelação até ele. Tanto é que nas outras 2 visões que ele teve, Gabriel, o anjo do Senhor, veio trazer a resposta a ele. E no livro de Daniel 9, até mesmo quando ele estava começando a orar, Gabriel já chegou com a resposta do Senhor ali, para que Daniel entendesse qual o motivo pelo qual Deus tinha dado aquela visão a ele. E Daniel é considerado assim como João, que teve ali a visão do Apocalipse. Daniel também recebeu a visão dos fins dos tempos. Vamos continuar aqui no capítulo 4. Em 23 de abril daquele ano, estava em pé próximo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido com roupas de linho e um cinto de ouro puro. Só fazendo um destaque aqui. O calendário judaico não é mesmo, eles são regidos pelo calendário lunar. Nós somos regidos pelo calendário gregoriano. O nosso ano começa em janeiro e em Israel o ano começa no mês de Nissan, que é o mês de abril. Então, o primeiro mês do ano lá é em abril. Em algumas versões da Bíblia, fala que Daniel estava no primeiro. Aqui, ó. Na versão NVI, no capítulo 10, vem nos dizer: no 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Então, o primeiro mês do ano em Israel é abril. Levantei os olhos e vi um homem vestido com roupas de linho e um cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa. Seu rosto faiscava como relâmpago e seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e sua voz era como o som de uma grande multidão. Aqui, ao descrever esse anjo, esse homem que ele viu, vestido com roupas de linho e o cinto de ouro puro, e o corpo dele como uma pedra preciosa, na versão NVI está descrevendo ele como o corpo dele fosse igual ao berilo. Em Apocalipse,
Algumas pessoas dizem que a visão de Apocalipse de João é parecida aqui com a visão de Jesus Cristo. Havia alguém semelhante ao Filho de Homem, vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha. E na versão NVI, vem dizer aqui: olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a voz era como o som de multidão. Só que algumas pessoas dizem que é uma mistura de Jesus Cristo com um anjo. Por quê? Porque aqui ele vem dizer assim: somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. De repente, porém, eles se encheram de terror e correram para se esconder. A presença de anjos, ela nos enche de temor, ela nos enche de uma reverência. Não porque eles são deuses, mas eles vivem ao lado do grande eu sou, ao lado do trono de Deus. Então eles carregam a glória de Deus com eles. E muitas vezes pessoas que têm acesso direto a anjos, quando veem ele chegar, já ficam temerosos, já ficam receosos. Assim fiquei ali sozinho e tive uma visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então ouvi o homem falar, e ao som de sua voz perdi os sentidos e fiquei ali estendido com o rosto no chão. Para vocês terem uma ideia, Daniel desmaiou ao ouvir a voz do anjo. Assim como na primeira visão e na segunda visão, quando ele viu Gabriel e ele desfaleceu também, perdeu os sentidos, no capítulo 9 vem nos dizer que ele ficou vários dias doente após receber a visão e a visita do anjo. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs, ainda trêmulo, sobre minhas mãos e meus joelhos. E o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso, ouça com atenção o que tenho a lhe dizer. Todas as vezes que o anjo vem e surge para Daniel, ele declara que ele é muito precioso por Deus, que ele é muito amado por Deus, que ele é muito querido por Deus. Mas por quê? Porque Daniel tinha intimidade com Deus. Daniel tinha um relacionamento com Deus. Nos outros capítulos, vem nos mostrar que Daniel orava 3 vezes ao dia. E sempre, algumas vezes no horário dos sacrifícios da tarde, que era exigido ali em Jerusalém. Quando ele tinha uma visão, a primeira coisa que ele fazia era jejuar, era se cobrir de cinza, entrar com lamento, buscar a presença de Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus no secreto, ele tinha intimidade com Deus. E por isso Deus o amava. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês: que nós devemos ter intimidade com Deus, que nós devemos buscar aprender a ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque é através do relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, que a vontade de Deus vai ser revelada para nós. Nós devemos ter um momento de secreto diariamente com Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós vamos na igreja, vamos nos cultos 2, 3 vezes por semana, mas quando nós chegamos em casa, nós não abrimos a Bíblia, nós não oramos nem mesmo para dormir. E Deus não tem filhos preferidos, mas tem aqueles que o buscam com amor, que o buscam com fervor igual Daniel buscava, e aqueles que o buscam obtêm a resposta. Se você está procurando a resposta de Deus para alguma coisa que você necessita, por alguma situação que você está passando, ore, jejue, peça a Deus que o Espírito Santo, naquela época não tinham o Espírito Santo, eram os anjos que vinham trazer a resposta. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem trazer para você a resposta. Ele traz um sentimento no seu coração. Muitas vezes você ouve uma voz como se fosse um pensamento seu, mas é um pensamento que você não está pensando, e é o Espírito Santo de Deus falando com você.
Igual no vídeo que eu fiz ontem, eu falei para vocês que eu tinha feito uma pergunta ao Espírito Santo alguns dias atrás, que eu tinha pedido que o Espírito Santo de Deus revelasse o amor de Jesus a mim. E eu já tinha pedido também que o Espírito Santo revelasse o amor do Pai para mim. E um dia, quando eu fui dormir, que eu fechei os meus olhos, o Espírito Santo começou a trazer o amor de Deus a mim, como ele me amava, como ele era bom, como ele era fiel e justo. E da mesma forma, ele fez isso ontem pela manhã, me mostrando sobre o amor de Jesus, me mostrando sobre a abnegação de Jesus, me falando do que Jesus abriu mão, de como ele foi obediente a Deus, na missão que Deus deu a ele, porque Deus queria restaurar o nosso relacionamento com ele, com o Pai, porque tudo que Deus faz é para restaurar o nosso relacionamento com Ele, e nós precisamos ter um tempo de secreto, nós precisamos ter um tempo de oração, um tempo na presença do Pai, pedindo perdão, pedindo que Ele ouça as nossas orações, pedindo que Ele responda os nossos pedidos. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, senão vai ficar muito comprido e eu dou continuidade depois. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Tenha o seu secreto com o Senhor, busque-o. Busque-o em espírito e em verdade, ore em espírito, para que o Pai ouça as suas orações, em nome de Jesus. Fiquem todos com a paz do Senhor.